Na penumbra de um quarto silencioso, onde apenas o som suave de uma respiração tranquila preenchia o ar, o casal Leonardo e Poliana Rocha vivia mais um daqueles momentos que só eles sabem proporcionar ao público. Um misto perfeito de intimidade. Goiás, News. Notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. Humor e espontaneidade. Poliana, de 48 anos, jornalista e dona de uma presença marcante, decidiu registrar em vídeo mais uma cena de sua vida a dois com o marido, o consagrado cantor Leonardo, de 62 anos. Sentados confortavelmente na cama, relaxando após um dia agitado, nada parecia indicar que aquele instante tranquilo se transformaria em um episódio que arrancaria risadas e viralizaria na internet. Mas quem conhece Leonardo sabe, quando o bom humor dele desperta, ninguém fica imune. Em tom leve, quase sussurrando e com aquele jeito matuto e reverente que o público tanto adora, ele olhou para a esposa e soltou a frase que mudaria completamente o rumo do momento. Posso beijar o subaco? O pedido inusitado pegou Poliana completamente desprevenida. Seus olhos se arregalaram e em seguida veio uma gargalhada espontânea, tão verdadeira que até fez tremer a câmera do celular. Sem acreditar no que ouvira, ela encerrou a gravação imediatamente, deixando seus seguidores com um misto de curiosidade e diversão, imaginando o que poderia ter acontecido se o vídeo tivesse continuado. Esse tipo de interação é a essência do relacionamento dos dois. Não é só sobre ser casal, é sobre ser cúmplices, rir juntos e compartilhar, com milhões de pessoas, momentos que a maioria deixaria guardado apenas na intimidade. Leonardo e Poliana se tornaram especialistas nisso, transformar pequenas situações em lembranças que o público sente como se fossem parte da própria família. Mas, por trás das brincadeiras, também existe um lado sensível e profundo nessa relação. Poliana, que sempre manteve um diálogo aberto com seus seguidores, recentemente desabafou sobre um período delicado. A ausência temporária da mãe, que havia se mudado, somada à rotina intensa do marido com compromissos de shows e viagens, a deixou em um estado de solidão e carência. Foram dias em que o riso deu lugar ao silêncio e a presença que ela mais queria estava longe. Foi nesse cenário que Leonardo, com sua sensibilidade escondida atrás das piadas, decidiu agir. E ao invés de trazer apenas flores ou um presente comum, ele apareceu com um filhote da raça Spitz alemão, o famoso Lulu da Pomerânia, uma bolinha de pelos fofa e irresistível, que imediatamente conquistou Poliana. O gesto tinha um significado ainda maior. Ela não tinha um cão de pequeno porte há muito tempo, especialmente depois de 2 perdas dolorosas que havia enfrentado. Um de seus pets morreu tragicamente afogado na piscina, e o outro desapareceu misteriosamente durante uma festa de família, deixando uma marca profunda em seu coração. Quando viu o novo mascote nos braços de Leonardo, Poliana não conteve a emoção. Seus olhos brilharam, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Não era apenas um cachorro, era um símbolo de cuidado, de presença, de lembrar que mesmo nos dias em que a saudade aperta, existe alguém que se importa o suficiente para transformar a tristeza em alegria. A partir daquele momento, a casa voltou a ecoar com novos sons. O tilintar das patinhas no chão, os latidos curiosos e as risadas que só um animal de estimação pode provocar. O casal, que já construiu uma família numerosa e uma história cheia de altos e baixos, segue mostrando ao público que amor não se resume a gestos grandiosos ou declarações públicas. Ele vive nos detalhes, na gargalhada causada por um pedido absurdo no meio da noite, na compreensão das ausências inevitáveis e no carinho inesperado que chega em forma de presente. Leonardo e Poliana seguem como um exemplo raro de como é possível manter acesa a chama da convivência, mesmo depois de tantos anos, equilibrando a leveza da comédia com a profundidade da vida real. Imagine a cena, a penumbra suave do quarto, a respiração compassada de um casal que, apesar de anos juntos, ainda carrega aquela química viva, pulsante. Leonardo e Poliana Rocha, 2 nomes que sozinhos já carregam histórias e memórias, estavam ali, lado a lado, vivendo mais uma noite comum, ou pelo menos era para ser. O mundo lá fora girava com sua pressa costumeira, mas naquele instante o tempo parecia ter desacelerado. A câmera de Poliana, discreta, capturava o aconchego dos dois.
Mas em segundos, o que estava prestes a acontecer transformaria um momento íntimo em uma explosão de risadas, comentários e compartilhamentos. Leonardo, com aquele olhar maroto que entrega a travessura antes mesmo das palavras saírem, se inclina levemente e dispara. Posso beijar o subaco? É como se o ar tivesse parado por um instante, para depois ser rompido pelo riso cristalino e incontrolável de Poliana. Um riso que não era apenas de surpresa, mas de cumplicidade, de saber que aquele homem é capaz de transformar qualquer segundo trivial em uma lembrança inesquecível. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Mas por trás dessa leveza existe algo que poucos percebem à primeira vista. É fácil rir quando se está junto, mas é nos bastidores, longe das câmeras, que se constrói a base de um relacionamento capaz de atravessar décadas. Poliana, mesmo rodeada de admiradores e vivendo ao lado de um dos maiores ícones da música brasileira, confessou recentemente um momento de fragilidade profunda. A ausência da mãe, que deixou sua casa, somada ao ritmo intenso de shows e viagens de Leonardo, criou um vazio silencioso. Um silêncio que não se preenche com curtidas ou visualizações, mas que ecoa no coração durante a madrugada, quando as paredes parecem mais frias e a cama mais espaçosa do que deveria. É nesse tipo de instante que a solidão não grita, ela sussurra, lenta, até que se torne impossível de ignorar. Leonardo, que muitos veem apenas como o cantor divertido e o homem das piadas, percebeu esse sussurro. E foi justamente aí que ele mostrou que a força de um amor está nos gestos inesperados. Ao invés de apenas voltar com um "estou aqui", ele decidiu trazer vida para dentro de casa. E vida, neste caso, tinha pelos dourados, olhos brilhantes e um rabinho que abanava sem parar. Um filhote da raça Spitz alemão, o famoso Lulu da Pomerânia. O impacto foi imediato. Não era apenas um presente, era um recado silencioso de que ele a sentia, estava disposto a aquecer aquele canto vazio do coração dela. E a reação de Poliana foi tão intensa quanto pura. Ao segurar o pequeno animal, lágrimas surgiram, não as lágrimas do riso provocado por uma piada na cama, mas aquelas que carregam a força de memórias antigas. Porque, no fundo, ela sabia que aquele presente vinha também como um bálsamo para feridas antigas. A perda de 2 cães que, em momentos diferentes, deixaram marcas dolorosas em sua história. Um deles se foi tragicamente afogado na piscina. O outro desapareceu misteriosamente durante uma festa de família, deixando uma ausência que nunca foi completamente preenchida. Ao sentir o calor daquele filhote contra o peito, Poliana não estava apenas recebendo um cachorro. Ela estava recebendo de volta a sensação de lar, de cuidado, de ser lembrada e amada em sua essência. E é isso que o público tanto admira nesse casal. A capacidade de serem reais. Leonardo e Poliana não vendem um conto de fadas. Eles mostram que o amor verdadeiro é feito de camadas, algumas leves, como uma piada sussurrada debaixo das cobertas, outras pesadas como a dor da ausência. Mas todas elas, juntas, formam uma história que sobrevive ao tempo porque é genuína. E assim, entre gargalhadas e lágrimas, entre o pedido inusitado e o presente inesperado, eles seguem provando que o amor, para durar, precisa ser cultivado todos os dias, com doses generosas de humor, paciência e gestos que falam mais alto do que qualquer palavra. Feche os olhos por um instante e imagine. A cena é silenciosa, quase hipnótica. No quarto, apenas o som da respiração de 2 corações que há anos batem lado a lado. O ar é morno e as luzes suaves projetam sombras que dançam nas paredes, como se até o ambiente soubesse que algo único estava prestes a acontecer. Leonardo, com aquele olhar que mistura malícia e ternura, rompe o silêncio com uma frase que atravessa o ar como um raio. Posso beijar o subaco? Não foi apenas uma pergunta boba. Foi uma explosão súbita de intimidade desarmada. Um momento tão imprevisível que fez Poliana perder o controle do riso. Uma gargalhada limpa, alta, que ecoou pelo quarto como um lembrete de que o amor, quando é verdadeiro, não precisa ser ensaiado. Ele simplesmente acontece.
E é justamente isso que arrepia quem assiste. A autenticidade crua, sem filtros, sem medo do ridículo. Mas enquanto milhões sorriam com o vídeo, poucos sabiam da tempestade silenciosa que havia se formado nos bastidores. A vida, com sua precisão implacável, havia deixado Poliana em um território emocional perigoso, o da solidão não dita. A saída da mãe de casa e a ausência frequente de Leonardo por causa de seus compromissos criaram noites longas demais, onde as horas pareciam se arrastar. É o tipo de vazio que não grita, mas que corrói, que se infiltra pelos cantos da mente, até que a casa, por mais iluminada que esteja, parece fria e distante. É o silêncio que aperta o peito e faz a pessoa se perguntar: será que alguém percebe que eu estou aqui, sentindo falta? E foi aí que o destino ganhou forma nas mãos de Leonardo. Ele poderia ter ignorado, poderia ter esperado o tempo curar, mas não. Ele escolheu agir. E agiu de forma tão intensa, tão carregada de significado, que até hoje é impossível falar sem sentir um arrepio percorrendo a espinha. Um dia ele voltou para casa não com um presente qualquer, mas com vida nos braços. Uma pequena bola de pelos dourados, de olhos profundos e curiosos, que carregava no olhar a promessa de preencher cada fresta de solidão. Um Spitz alemão, o doce Lulu da Pomerânia, que ao cruzar a porta da casa mudou tudo. Para quem olha de fora, pode parecer apenas um cachorro, mas para Poliana foi como se o universo tivesse devolvido algo que lhe foi tirado. As memórias dolorosas voltaram como um sopro gelado. O dia em que um de seus cães morreu afogado na piscina, e a noite em que outro desapareceu sem deixar vestígios. Feridas abertas que nunca cicatrizaram por completo. Ao abraçar aquele filhote, ela sentiu não apenas o calor de um novo amigo, mas o calor de ser vista, compreendida, amada de forma profunda e silenciosa. Esse é o verdadeiro poder de um relacionamento que sobrevive às décadas. Não é feito apenas de beijos cinematográficos ou declarações públicas. É forjado nos momentos em que um percebe a dor do outro, mesmo quando essa dor não é dita. É feito de riso e lágrima, de brincadeira e cura. E é por isso que, quando vemos Leonardo e Poliana, não enxergamos apenas um casal famoso, vemos um exemplo vivo de que o amor, para ser eterno, precisa ser cultivado com gestos que arrepiam a alma, que tocam onde as palavras não alcançam, e que transformam até as noites mais silenciosas em histórias que ecoam para sempre. Agora, imagine comigo. O vídeo que arrancou risadas e comentários nas redes sociais não foi apenas uma cena engraçada de um casal. Foi a ponta visível de um laço profundo, construído com tempo, paciência e amor. Leonardo e Poliana Rocha, depois de tantos anos juntos, continuam mostrando que a intimidade verdadeira não vive de rotina, mas sim de momentos imprevisíveis, de olhares que falam mais alto que palavras e de gestos que, por menores que pareçam, carregam o peso de uma história inteira. Quando ele, deitado ao lado dela, soltou aquele pedido tão absurdo quanto espontâneo: "Posso beijar o subaco?", o que realmente estava ali não era apenas a piada, mas o símbolo de um amor seguro o bastante para se expor ao riso, para se despir da seriedade e mostrar ao mundo que amar também é brincar. Mas a grandeza dessa história não está apenas na leveza. Ela está no que veio antes e depois desse momento. Está na coragem de Poliana ao revelar que, por trás do sorriso público, vivia dias de vazio e carência. Está na sensibilidade de Leonardo, que leu nas entrelinhas de um desabafo silencioso e decidiu não esperar que a solidão se acomodasse. Ele foi lá e trouxe luz para dentro de casa. E não foi qualquer luz. Foi um ser vivo, frágil, pequeno, mas com um poder arrebatador. Devolver àquela mulher a sensação de companhia, de presença e de calor que ela tanto precisava. Ao receber o filhote nos braços, Poliana reviveu memórias dolorosas, as perdas que marcaram sua vida, o afogamento de um dos cães, o desaparecimento misterioso de outro. Eram feridas antigas, ainda abertas, mas naquele instante, o calor do pequeno corpo peludo e o olhar curioso do animal fizeram algo mudar. Era como se o tempo tivesse dado uma nova chance, como se a vida dissesse: ainda há motivos para sorrir, ainda há amor para viver. E é esse tipo de momento que não se compra, não se fabrica, se constrói com atenção, com presença, com cuidado verdadeiro.
O que esse casal nos ensina é que o amor de verdade é feito de camadas. Uma delas é leve como uma piada na cama. Outra é densa como a dor de uma ausência. Mas juntas, essas camadas criam algo inquebrável. O amor que resiste não é o que nunca enfrenta dificuldades, mas o que sabe transformar cada lágrima em motivo para sorrir de novo. É o amor que ouve até o silêncio, que sente até o não dito, que se adianta antes que a saudade vire abismo. E assim, entre o riso que ecoa e o presente que aquece, Leonardo e Poliana seguem, mostrando ao mundo que amar é muito mais do que estar junto. É cuidar, é sentir, é surpreender. E no final, é deixar claro que a verdadeira riqueza de um relacionamento não está na perfeição, mas na capacidade de criar todos os dias novos motivos para que o outro se sinta vivo. Porque o amor de verdade, é aquele que arrepia a pele, aquece o coração e marca a alma para sempre. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like,